Vamos lá. bem-vindo à história da tatuagem do Brasil, meu querido irmão, amigo, mestre Zé Linares. Saiba que é um prazer enorme estar falando com você assim. Primeiro pela admiração que eu tenho por você há muitos anos. Foi um dos primeiros tatuadores que me deu uma moral, assim, me deu uma força, incentivou, entendeu? Então, pô, uma honra ter aqui ouvindo você falar um pouco aí. Você é uma enciclopédia viva da história da tatuagem no Brasil. Que é isso, cara. Estamos aí todo mundo na mesma estrada. Tá todo mundo sofrendo igual. Sofrendo? Você acha que estamos sofrendo? Rapaz, esse ano passado agora foi meio complicado, né, Lico? A coisa foi meio, para quem trabalha aí por conta, né? Foi meio complicado, mas agora acho que vai dar uma deslanchada. Vamos ver aí, né? É, hoje eu conversei com ontem e esses dias eu tenho conversado com o Odilon, nosso querido amigo, irmão Odilon. O Mal, né? Odilon está muito mal lá em Manaus. Essa segunda, ele que é um cara que estava se cuidando muito, né? Pegou, agora está com Covid e está fazendo o tratamento, está conseguindo fazer o tratamento em casa, mas está precisando de bastante força, bastante energia, vibração positiva para lá, porque ele está realmente precisando, assim. É uma situação complicada, né, cara? Porque isso aí não escolhe ninguém, né? É muito Exato. complicado. Zé, nós temos aí aproximadamente uns 40 minutos de live para o Instagram não derrubar e eu conseguir salvar toda essa documentação. Então vamos lá, o que interessa. Se apresenta assim, fala o seu currículo rapidinho aí, o tempo, quanto tempo de tatu e como você começou, meu querido irmão. Comecei em agosto de 86 e eu sou originário de Presidente Prudente, interior de São Paulo, né? Eu estou a 90 quilômetros da divisa do Mato Grosso do Sul aqui. E aí eu trabalhei um ano e pouco aqui, daí eu fui para São Paulo, fiquei 12, acho que uns 12 anos lá. Lá eu fui para a Europa várias vezes lá e tal. Depois acabei voltando em 2000 para cá. E desde 2000 eu tô com o meu estúdio aqui e estamos aí, né, velho, na estrada. Você falou que eu particularmente eu sei da sua trajetória aqui na Tattoo Expo Bolonha, assim, e tudo. Eu sei um pouco, mas conta aí um pouquinho, pessoal, como é que você teve acesso a realmente a tatuagem profissional, assim, quem foi os que te deram a luz ali? Como é que foi esse primeiro contato, assim? Quando eu comecei, era bem mais complicado, como todo mundo, né, na época lá. E a gente não tinha muito acesso a equipamento, material. Então chegou um momento que eu falei, olha, ou eu vou ter que partir para uma cidade maior, né? No caso, eu já mirava aí em São Paulo, né? Ou eu vou ter que largar a mão, porque onde eu morava não tinha esse espaço tão aberto quanto tem hoje, né? Para tatu. E, cara, eu cheguei em São Paulo, com a mão na frente e outra atrás, fiquei fazendo uma ou duas tatus lá no apartamento que eu morava, numa república de várias pessoas daqui de Prudente, né? E eu entrei na galeria do rock, cara. Cheguei lá, descobri um estúdio de tatuagem. Entrei com meu albinho de fotografia com as minhas 10 fotos, né? Meu portfólio de 10 fotos. Mostrei pro cara. E esse cara falou para mim assim: Olha, velho, você que fez essas tatuagens? Eu falei: Foi. Falou: Ó, vem aqui, traz seu equipamento aqui, faz uma tatuagem em mim. Se eu gostar, você vai trabalhar comigo. Olha só que tipo de proposta, né? Para Meu quem estava Deus. precisando de um espaço, né? E aí, no outro dia, eu fui, levei meu equipamento e fiz uma tatuagem nele. E esse cara é o Júnior do Spitfire Tattoo, que tá lá na Alemanha, né? Ah, o Júnior do Speedfy. E aí nós trabalhamos juntos lá na Galeria do Rock um tempo. Depois ele foi, acho que se não me engano, para Fortaleza. E eu fiquei tocando o estúdio de São Paulo. Quando ele retornou de Fortaleza, ele, ele conseguiu montar o estúdio dele, né? E o estúdio chamava Junior Tattoo Studio. Então, nessa época, cara, não deu mais para continuar com esse estúdio, né? E aí, então, que nós montamos o Silver School Tattoo Studio. E aí a gente caiu pro lado do rock and roll, né? Foi uma coisa que a gente conseguiu caminhar por essa brecha
E fomos conhecendo a galera de São Paulo e tal, e foi, vamos dizer que os 90, os anos 90, é quando a tatuagem em São Paulo realmente, aí eu conheci, né, os monstros, né, Polaco, Maurício, Alemão, Estopa, LEDs, vixe, por aí vai, né, milhões de outros tatuadores que a gente tinha contato toda hora, né. E foi muito legal. Foi uma coisa que aí então, né, a partir de São Paulo, deu uma deslanchada boa no trabalho, né? O contato com o Marco Leone, que vendia equipamento na época, né? Você teve contato direto com ele? Eu conheço o Marco desde 89, né? Eu já frequentava o Tatuiu quando era na Alameda Itu. Tinha um amigo nosso que tinha feito uma tatuagem com o Fred, e ele me levou lá a primeira vez, porque eu também não conhecia muito de São Paulo, e aí eu conversei com o Marco. O Marco foi sempre um cara muito nota 10, cara. O Marco, assim, quando ele não pode ajudar, não atrapalha, velho, né? E a gente que estava começando, lógico, ali estava o canal para você conseguir equipamento, para você conseguir máquina, tinta, né? Mesmo só de olhar os desenhos que estavam na parede do Tatuiu, já era uma coisa que te transportava para ideias novas, né? Então foi muito, muito legal isso aí. O Marco foi um cara assim, que ajudou muito, não só eu, né? Ajudou uma geração inteira de tatuadores em São Paulo e no Brasil. E por intermédio dele veio a primeira convenção de tatuagem, né? Que aí abriu o horizonte mesmo. São Paulo, né? Mais uma vez você me fala, a primeira convenção de São Paulo. Na primeira... A gente já tinha tido a convenção na Bahia, mais uma vez eu fortaleço isso, a gente já conversou sobre com o Rian, o Ryan, né? E o pessoal, o Werneck, aquela galera que ajudou a organizar lá. Mas São Paulo, o Marco organiza a primeira convenção internacional de São Paulo. E uma coisa para gente que não tinha tido acesso à convenção da Bahia, se não me engano, o Xavier teve lá na Bahia. Sim, Xavier, o Ricardo Passos, isso, vários tatuadores do Rio. Então, eu, por exemplo, não tive acesso, nem tive conhecimento na época dessa convenção. Então, pra gente chegar lá, cara, eu montar um stand do lado do Mic Tatu, meu stand era... Pô, foi um negócio fora de sério. O cara já era monstro, estava começando e já tinha uma visão violenta do negócio, né? Ver Spiderweb tatuando, lá eu conheci o Russo, conheci o G, enfim, uma infinidade de tatuadores de outras localidades que vieram até São Paulo para a convenção. Foi muito bacana. Boris. O Boris, o Boris é uma lenda viva, né, cara? A história desse cara é fenomenal, porque ele andou aí a América do Sul inteira, de bicicleta, de carro, de tudo que foi jeito, e foi fazendo. Esse projeto, né? que começou há alguns anos atrás por causa de uma conversa entre amigos, hoje eu tenho que agradecer muito ao Boris, porque o Boris, ele me manda matéria o tempo todo, ele me manda documentos o tempo todo. E você sabe que quando a gente trabalha num país onde que, primeiro, o estudo é totalmente desvalorizado e desmotivado, né? A gente está num país que as pessoas não acreditam em que você estudar vai te levar a algo, né? O nosso país, infelizmente, tem essa cultura, que estudar é complicado. E quando você trata de uma história que ainda existem pessoas vivas, aí entra um outro fator que é muito complicado, que é a vaidade. Que a vaidade vai lá e atrapalha, porque as pessoas, às vezes, querem, não, mas fui eu, querem, sim, né, crescer em cima disso, enaltecer de algo que, às vezes, para ela é muito importante, e eu respeito isso, mas para outras pessoas, para quem vai estudar, é só um fato que deve ser estudado e respeitado, né? E o Boris ele vem com um estudo, como ele gosta de usar uma palavra que eu acho maravilhosa, ele gosta de pegar e colocar antropoformagia, acho que é isso, antropomórfica, alguma coisa assim, uma palavra bem pesada que ele usa assim, antropomorfo, acho que é isso. Ele estuda tudo, ele vai à origem de tudo, ele quer saber desde a cor, o porquê que foi utilizado, o corpo, o estudo da identidade,
ele vai muito a fundo. Então, ele é uma enciclopédia viva, cara. Então, para mim, esse projeto, eu estou muito feliz por causa que estou tendo um apoio fantástico dele, cara. Fantástico. Por querendo ou não, hoje, estrangeiro, ele é um estrangeiro já naturalizado brasileiro, mas que veio para o Brasil, é o cara um dos mais antigos. Se não, hoje ainda é o mais antigo do tatuador. Brasileiro, nós temos o hoje vivo e atuando também, o Fredinho, Fred Cassiano. Tatuiu, né? Trabalhou uma vida lá no Tatuiu, né? Agora tá com os Sim, meninos do Tatu voltou Point. para lá, né? Agora tá com os meninos do Tatu Point, né? Não. Ele tá no Tatu Point, perdão. O Tatuiu é do Serginho e o Tatu Point é o do Neto, dos Gussans, dos Júniors e o Maurício tá lá também, né? Esse outro fera, né? Nossa. E eu vejo muito, pelo menos na linha do seu trabalho, você se espelhou muito com o Maurício. Ou eu tô enganado, assim, porque... Me conta aí. Eu, em 96, 95, uma coisa assim, eu estava acabando de fazer as costas com o Maurício e ele me convidou para trabalhar com ele e eu trabalhei com ele um tempo. Nós montamos o Black Dragon Silver School Tattoo, né? Então trabalhou eu, ele e o Chris Nunes, Cris Miami Nunes. Heat, lá por volta de um ano junto. E o Maurício é fora de série, velho, porque você vê o cara desenhar, ele tá anos-luz na frente de todo mundo, as ideias que ele tem para resolver a situação dos desenhos, é uma coisa que, enquanto você está pensando em 1 mais 1, ele está pensando em 20 mais 20 já. E ele é legal, cara, porque assim, tudo o que ele pode te ajudar, ele te ajuda, cara. Ele explica como ele fez, ele explica que material ele usou, quanto tempo ele gastou, o que, que ele fez primeiro, o que, que ele fez depois. Então, cara, enquanto eu trabalhei com ele, eu já sabia disso, mas quando eu trabalhei com ele, eu pude ver que tudo o que o Maurício faz está aberto para os outros tatuadores. Todos os tatuadores que iam lá conversar com ele, olha que ia muita gente, né? Ele tatuava muitos tatuadores, não tinha segredinho, velho. Não tinha nada, não. O cara era um cara que o cara perguntou, ele respondeu. Então ele mostrava a técnica, mostrava como fazer, e isso ajudava muito todo mundo. O pessoal tá falando que você tá abafando o áudio do seu microfone. Vamos ver se eu fico mais um pouco agora. Melhorou? Para mim, sim. Para mim tá de boa. Vamos ver o pessoal aí. Mas beleza. Vamos continuando aí. Aí o Maurício, sim, é um cara que então vocês trabalharam junto. Então não tem como você não... A gente assimila, né? E se você vê os trabalhos do Maurício de 20 anos atrás, eles são atemporais, cara. Você pode ver coisas dele de 20 anos atrás, hoje é perfeito, sabe? E ele tem uma noção de uma linguagem de tatuagem, né? Você vê trabalhos hoje que são maravilhosos, mas você sabe, se o cara tomar um solzinho, se passar um tempo, a coisa vai acabar ficando meio esquisita, né? E com ele não, com ele você vê uma linguagem de tatuagem que não foge àquela perspectiva. Você olha, você fala assim, cara, isso aqui foi feito e vai durar a vida inteira do cara, né? Verdade, verdade. Claro que é um artista incrível, né, cara? O Maurício é um cara que acho que o que mais produziu séries no mundo, né? Você teve a oportunidade de ver, você teve lá no Marco, em outros lugares também, e em todos os lugares que você vai tem desenho do Maurício, Sim, né? sim, sim, sim. É uma coisa fora do normal, cara. É assim, o cara é movido a gasolina de avião, né? Enquanto você está lá trabalhando, o cara está produzindo umas coisas que... E o conhecimento dele é muito grande. Esse aí é a base. Ele tem um conhecimento muito grande. Você sente hoje uma dificuldade, mas você vê alguma barreira hoje causada na tatuagem, algum dano na tatuagem? Não falo na história, na história da tatu em si.
que no passado, com tanta dificuldade, as pessoas não tinham? Você consegue visualizar? Eu acho que, não sei se eu consegui explicar direito a minha pergunta. Você acha que, deixa eu tentar reformular, a tatuagem hoje no Brasil, ou no mundo até, ela está ficando mais complexa e, apesar de tanta informação, ela está se tornando mais difícil? A tatuagem, não digo produção artística. Eu acho que é o seguinte, que fragmentou muito. Então, na nossa época, lá quando começou, o cara chegava com uma tribal, com uma maori, com uma oriental, com um retrato, com um comic, o cara tinha que fazer de tudo. Hoje não. Hoje o cliente escolhe o tatuador que faz aquele estilo. Isso aí acaba deixando o cara numa estrada só. Então, artisticamente, eu acho muito legal quando os tatuadores saem da zona de conforto dele, né? Então você vê o cara que só faz pontilhismo, de repente o cara, eu queria fazer essa coisa mais colorida aqui, eu queria fazer esse oriental. Então você vê que o cara se esforça para dominar um estilo que não é particularmente o que ele usa todo dia lá. E isso é muito legal, porque aí você está percebendo que o cara está evoluindo como artista, né? Acho isso muito bacana. Agora, não acho interessante esse lance de eu só faço isso, vou morrer fazendo isso, entendeu? Eu acho que o barato da arte é justamente você ter a oportunidade de caminhar por várias estradas. E acho que aí está a inovação das coisas, né? Mas cada um tem o direito de escolher o que quer fazer, como quer fazer, com equipamento que quer fazer, né? Hoje a gente vê aí, cara, tem uma molecada super talentosa, cara, que fecha braço dos caras em um dia. Faz aí a colaboração, pega dois, três, faz uma costa aí toda num dia só. É uma experiência válida? É válida. Eu não sei até que ponto para o tatuado isso aí é mais legal do que para os tatuadores, né? Mas são experiências, cada um resolve caminhar diferente, né? Vamos lá. A gente, até hoje, boa parte dos artistas ainda trabalha com bobina, máquinas tradicionais, e conseguem fazer esses fechamentos, como a gente vê hoje, em pouquíssimo tempo. Bem, a gente tem uma tecnologia aí a favor, que é das tintas, que hoje em dia elas pegam muito mais fáceis do que quando a gente trabalhava há 25, 30 anos atrás. Mas o que você acha que teve? Qual foi o fator principal dessa evolução, assim? Você acha que o artista moderno, mais recente, porque a gente vai se atualizando, até mesmo nós mesmo hoje em dia descobrimos, não foi uma forma mais fácil de aplicar, sem ser tão agressiva? Eu acho que o que mais pesou para que a tatuagem chegasse no que ela chegou hoje foi a informação. Como essa informação começou a ser passada. Antigamente, você precisava comprar um livro, uma revista, né? Lá, muito antigamente, a gente comprava revista de tatuagem todo mês para saber que o fulano, por exemplo, que o Philip Liu estava fazendo um estágio lá no Fan City, em Nova York, com o Jonathan Shaw. Depois ele foi para o Diamond Club lá em São Francisco, e ficou lá um tempão. Então você via isso mais fragmentado, porque as informações eram mais fragmentadas. Hoje, eu acompanho uma galera mais nova, cara, o cara tem informação sobrando, né? Então, você entra na internet e você tendo o cartão de crédito, no outro dia você tem todo o equipamento de tatuagem à sua disposição. Coisa que antigamente não existia, né? Então, tudo isso vem decorrendo eu acredito que da qualidade e da rapidez com que a informação chega nas pessoas. É lógico, hoje em dia, cara, você tem uma gama monstruosa de equipamento. Pô, não precisa falar nada, né? Vamos falar do nosso amigo Paulo Fernando. Tem que falar, né, cara? O cara é um gênio, cara. Olha o equipamento que o cara põe no mercado. O nosso amigo de milhões de anos, o polaco, cara.
com as tintas e tal, né? O Beicinho, cara, que era um menino que a gente viu começar a tatuar lá na convenção em Curitiba, aquela convenção do Dom Costa. 95, né? Do Costa, chuva, aquela água todo, né? Exato, o Beicinho agora tem uma linha de tinta. Não, mas eu era mais menino de todos. Eu era um moleque, né? Eu era só orelha andando, eu só tinha orelha, não tinha nem corpo ainda. Então, eu acho que todas essas coisas vieram agregando para que a tatuagem chegue nesse patamar que está hoje, cara. Por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar com pen, eu já nem trabalho mais com bobina. Rende muito mais. Então, cara, aí é um fator. Eu tô meio que parando de trabalhar com as pens. Entende? Por quê? Porque eu já descobri que, tipo assim, para mim, na realidade, o que faz a diferença numa tatuagem, na realidade a gente sempre soube disso, mas eu voltei a estudar a respeito. O que sempre fez a diferença são as agulhas. O tipo de agulha escolhida é o que vai modificar todo o meu trabalho. E aí eu venho com esse tema que você falou, eu volto numa abordagem que você falou, que é o que o Felipe leu, foi pro Diamond lá no Nova York e tudo, blá, blá, porque eles formavam clubes, pequenos clubes de estudo. E nós também tínhamos isso, Zé. Nós também tínhamos isso. Nós pegávamos e era um momento muito difícil, porque a gente ficava longe, mas a gente se encontrava no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, onde fosse, e formavam pequenos grupos de estudos nas convenções para trocar informação. E hoje, esses clubes de estudos são raríssimos, porque todos esses moleques já têm toda a informação possível, como você mesmo falou. E quando eles vão conversar a respeito sobre tatuagem, todo mundo sabe a mesma coisa. Entendeu? Então, eles não têm mais aquela ânsia artística. Porque, vamos lá, eu lembro nitidamente que você fechou o braço do filho da Magá aqui de Brasília, que estava aprendendo a tatuar com o Maurinho e com o Razek. Você fechou o braço dele na convenção de 97, com um dragão. Certo. Não sei se você lembra, um sombreadão, assim. Não vou lembrar, com muita gente. E aí, eu lembro nitidamente quando você fechou aquela sombra, você usou já uma técnica de sombra com agulha de magno já, falando de, tipo assim, que eu olhei e falei, puta que pariu, cara. Ele conseguiu fechar um braço inteiro num domingo, ali fazendo um dragãozão oriental. E eu falei, como isso? Tipo assim, e aí eu lembro nitidamente que você estava usando já, naquele momento você já estava usando uma Magno 13, 15, se eu não me lembro. Olha lá o tempo, lá atrás. Ah, sim. Porque a gente, como disse uma vez, falou para mim o Mick da Suíça que a gente não pode pintar a casa com a escova de dente. Exato. Maravilhoso, maravilhoso. Então, a gente tem que... A escolha do material é muito importante, né? Hoje em dia, a gama de materiais Só que, ao mesmo tempo que ajuda muito, confunde um pouco a galera mais nova, eu acho. Porque, por exemplo, você coloca lá 45, 50 tipos de configurações de agulha para um novato escolher, ele vai patinar, não tem jeito. Eu acho que a experiência que vai fazer ele chegar num ponto de, olha, eu preciso de 5 tipos de agulha para fazer todos os meus trabalhos, e não as 40 modalidades. Perfeito, né? Perfeito. Mas, boa, exatamente isso eu penso. Eu sempre pensei, sempre conversei isso com alguns tatuadores mais chegados, e o pessoal falava assim, pô, mas você não tem uma coleção de máquina? Eu falo, não, só tem uma mão para tatuar, a outra só ajuda a tatuar. Então só preciso de uma máquina. Eu só tenho uma máquina? Então, eu só uso uma máquina de cada vez, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalhei com tatuadores com mais de 100 máquinas, como coleção e tal, nunca cheguei a ter isso, né? Mas não, eu acho que é o barato do cara, é ter a coleção, não é? É
cada máquina mostra um momento da sua evolução. Você usou ela naquele momento, né? Então você se apega, vamos dizer assim, ao que cada máquina ajudou você a evoluir, né? Eu nunca tive muito isso, não. Eu sempre tive minhas 3 Mic Sharp e fui tocando. Agora, Mas olha, você já tem 3, você já começou com 3 Ferraris, né? não, vixe, cara, eu sofri, velho. Eu tô com um pacote para mandar pro polaco, cara, com a minha primeira máquina de tatuagem feita com motorzinho de carrinho Autorama. Caramba, que legal. E aí, depois, eu comprei uma máquina do Brandão Tatu. O Brandão foi o primeiro cara que começou a vender equipamento em São Paulo. Rapaz, foi uma epopeia, cara. Eu tive que ir, eu fui num show que teve em Santos, da galera punk e tal, e na volta eu fui descobrir onde era o tal do Tatuapé em São Paulo para comprar um equipamento lá. Deu uma maior mão de obra, cara. Eu cheguei lá, paguei, o cara falou para mim assim, ó, agora daqui 1 mês nós vamos mandar o equipamento para você. Falei, como que é isso? Eu vou embora sem nada. Como, assim? Né? Então, depois eu tive máquina do Rude, eu tive máquina do Tuca e do Davi, eu tive algumas máquinas que eu comprei do Marco, do Tatu Clube da Grã-Bretanha, até o momento que eu consegui comprar as Mic Sharp. Aí, então, depois que meu trabalho se atualizou dentro da Mic Sharp, aí foi embora, aí foi só a Mic Sharp. Agora, você comprou sua primeira Mic Sharp quando você viajou para a gringa a primeira vez ou você já teve acesso? Não, na primeira vez que eu fui tatuar lá fora, o Hércules da Atomic Tattoo, o Hércules Rocha, né? O Hércules me ajudou muito. Né? Eu era cruzão de viagem e ele já era bem viajado, tinha ido para a Itália várias vezes. Por intermédio dele, eu fiquei no estúdio do Mick na Suíça, dando uma estagiada lá 1 semana, né? Aprendendo e tal. E aí o Hércules tinha estúdio em Lisboa e me chamou depois da convenção para eu ficar um tempo no estúdio. E lá em Lisboa que eu consegui comprar primeiro o casal, né? Telefone dial e micro dial, as duas Mic Sharp. Olha que legal. Aí daí para frente, conforme eu fui indo, eu fui acabando comprando outras, né? Mas sempre foi as Mic Sharp, né? E a agulha também, quando a gente não tinha os chineses fazendo, era sempre a agulha Mic Sharp, né? Dava um trabalho danado para comprar também, mas aquele pacotinho marrom, né? Da Celtic. Isso, exatamente. Aí depois começou a aparecer aqui, né, as Jet France e outras marcas e tal, mas sempre no começo foi o Mic Sharp. Eu gostava muito da Spald, da Hook Spald, da caixinha azul. Tá. Eu tive máquina da Spalding também, trabalhei com ela, eu troquei essa máquina com o finado Elias, lá de Porto Alegre, na convenção. Quem falava muito do Elias é o Bola. O Bola falava muito do Elias. São todos lá de Porto Alegre. Muito contato com o Elias. Então, eu tive um modelo Puma da Spalding que eu troquei com o Elias. E uma máquina boa também, trabalhou. Só que eu nunca me ative a guardar e comprar outra. Eu sempre vendia e comprava a próxima, entendeu? E aí, então, no fim, a coleção ficou pequena. Então, eu tive muito isso também. Eu vendia, comprava, até que chegou um momento eu falei, pô, eu acho que eu tenho que guardar essas máquinas, são importantes. Esse momento, para mim, acho que é importante, porque elas vão retratar a dificuldade que eu passei nesse momento. Porque era muito difícil comprar material. E olha que você estava em São Paulo, cara. Agora imagina eu aqui em Brasília. Entendeu? Mas eu já fiz umas loucuras. Quando eu comecei a tatuar, nós estamos aqui a 560 quilômetros de São Paulo. Depois é mais 450 de São Paulo para o Rio. Eu fiz um bate-volta para comprar 3 tubos de tinta lá no Rio de Janeiro. Você comprava material de quem no Rio de Janeiro? Eu comprei do DOC lá no Rio de Janeiro. De quem? O DOC. Copacabana, né? Sim, o DOC. Depois o Carlinhos, da Scorpion, também trabalhou com National, né? Tintas da National, muito boa. Quando a gente ia em São Paulo, compramos também bastante dele. E foram aparecendo e também foram desaparecendo alguns revendedores de material, né? Mas sempre a gente tentou ir sempre no que tinha de melhor, né? Fazer sempre o melhor e usar o melhor, né?
você começou nos anos 80, como você mesmo fala, e lá teve o período da AIDS, né? Um momento muito complicado, assim, Pô, a hora que que começou a assustou sentir, né? muito. E o relato de vários tatuadores que eu tive é que alguns queriam até parar de tatuar. Fala, não, vou parar de tatuar, ficavam com medo e tudo. E você estava numa cidade, não era a capital. E como é que era isso? Como é que foi essa visão para você? Rico, eu sempre pensei na parte da saúde também. Sempre isso veio aliado, né? Então, a primeira coisa que eu comprei depois que eu comecei a tatuar com as minhas máquinas feitas em casa foi uma estufa para esterilizar, porque na época a agulha não era jogada fora. Então, a primeira coisa que eu comprei. Eu sempre tatuei com luva, nunca tatuei, não fiz nunca nenhuma, nem assim, quando eu fiz os testes, eu nunca fiz sem luva, né? Então a gente sempre queria trabalhar dentro desse patamar de segurança. Agora, quando surgiu esse lance da AIDS, era uma coisa, era um lobo mau violento, porque ninguém tinha conhecimento, né? Era uma coisa mais complicada. Mas assustou bastante. Na época assustou bastante. E a gente via, né, cara? Eu ia para São Paulo, ainda morava aqui, ia para São Paulo, eu via os caras na Praça da República tatuando sem luva. Eu fui em vários estúdios de tatuagem, estúdios mesmo em São Paulo, e tinha gente tatuando sem luva. Eu tenho foto de tatuadores, até conhecidos hoje em dia ainda, aí, que estavam tatuando sem luva. Então, é uma coisa complicada, porque até que você consiga introduzir na cabeça desses caras que a luva é um equipamento obrigatório, o cara se expôs a quanto de risco, não é? Exato, Mas exato. todo mundo acabou passando por esse mar revolto aí, foi aprendendo a biossegurança e tudo isso, para chegar no que chegou hoje, né? Eu falo muito isso com o pessoal, porque o Rogério, tatu aqui de Brasília, ele, que nem ele, na live que eu já na que a gente teve aí, ele fala, pô, era filho de médico, né? E meu pai dele, né, se já falava para ele, tudo bem, você vai fazer um procedimento, mas que esse procedimento você vai ter que se cuidar. E ele foi um dos pioneiros aqui, principalmente de Brasília, a trabalhar praticamente todo paramentado, né? Não só com luva, e eu já falo isso no começo dos anos 90. Então, para nós, para alguns tatuadores que já trabalham assim, essa mudança que a gente está vivendo hoje não teve mudança nenhuma, porque nós já usávamos, né? Isso. Máscara, luva, beabá, o nosso alicerce. Eu até queria falar, cara, que é assim. A gente acompanha, lógico, vários artistas e vê, né, muitas coisas legais. Hoje o Instagram está aí para isso, você consegue ver muita gente. E o que eu percebi, assim, que antes da pandemia, muitos artistas não trabalhavam com máscara. E, assim, uns 2 meses atrás, quando começou a dar aquele pseudo relaxamento na pandemia, o cara voltou a trabalhar sem máscara. Então, tem tatuador que está achando que a máscara é por conta da pandemia, Isso né? aí não combina, não dá certo. Existem umas literaturas, cara, que o pessoal precisava ir atrás e tal, porque hepatite, tudo isso, cara. Pô, quando o tatuador fala, é, os, a saliva pode cair na tatuagem. Se o tatuador estiver contaminado, ele contamina também o cliente dele, né? Exato. Então, a máscara é a mesma coisa da luva. Tem que usar. Não é porque é por conta da pandemia ou não é. Eu vejo vários caras, cara, os caras são feras, muito artistas, tem milhares e milhares de seguidores no Instagram, dá aula para um monte de tatuador ao mesmo tempo, né? Dá curso e tal, e o cara tá falando a 30 centímetros da tatuagem durante 2 horas, ou ele está explicando a tatuagem que ele está fazendo, sem se preocupar que ele está praticamente cuspindo em cima da tatuagem, pô. E o que o Bola falou aí é verdade. O problema é que o cara passa o dia todo tatuando e ainda vai embora com a mesma máscara. Exatamente, com ela, né? Então, é muito complicado isso, né? A gente tem que
que pensar que não é só se proteger, mas proteger o cliente também, né? Porque Exato. é, só porque você está usando máscara e não vai sair bonitinho na foto, não quer dizer que é o melhor para você e para o seu cliente. Você está trabalhando com líquidos. Os líquidos em movimento, alta rotação, que a máquina deixa a agulha, né? Pode espirrar e tudo isso. Então, a galera tem que ter mais consciência quanto ao uso dos EPIs, viu? Principalmente E máscara. esse é um dos fatores que eu estou parando de usar as pens. Você acha que não funciona em relação espirra muito, alguma coisa assim? Na realidade, as minhas pens eu tenho dois corpos. E aí eu consigo fazer uma esterilização do corpo dela. Aí eu trabalho com ela, Certo. entendeu? Mas se eu não tivesse, eu já tinha abolido, entendeu? Eu, eu tenho um protocolo que eu não pego nenhuma máquina minha há mais de 20 anos sem luva. Nunca pego. É sempre com luva, porque a luva é para isso. Mas os caras ficam realmente querendo economizar 2, 3 pares de luva, entendeu? Para fazer uma tatuagem aí de 2 horas, eu uso por volta de 10, 12 luvas. Eu também. Eu troco de luva o tempo todo. Eu E, troco de luva o tempo todo. e eu paramento a minha máquina, eu vi esses dias uma garota no Insta, não lembro nem aonde que é, trabalhando com uma pen diretamente sem nada. Não tinha cobertura de plástico, não tinha nada na máquina. Ela estava pegando a luva direto na máquina. Eu Aí, vejo meu, vários casos negócio de assim, vejo saber. inúmeros casos de grandes artistas, tatuadores espetaculares fazendo isso. Então, E aí por isso que eu falei, não tá legal. Eu não me sinto mais confortável de usar. Depois a gente pode até trocar uma ideia, eu te falo, explico o meu ponto de vista, porque é o que eu sempre falo, é o meu ponto de vista, não é entendeu? Porque eu vou estar sempre respeitando o do próximo ali, né? E depois que eu percebi isso, eu fui puxado a orelha pela pela médica, resposta. uma médica aqui da cidade que trabalha com a gente em parceria, a doutora Flávia Midi. E aí, porque ela para mim, a gente fez uma parceria e quando eu organizo alguns cursos de biossegurança, ela vem e ela é infectologista, trabalha diretamente nessa área, tem tatuagem no corpo, tem inúmeras tatuagens. E aí ela falou, Lico, posso trocar uma ideia com você aqui? Eu acompanhei todos os procedimentos, mas eu tenho uma observação a fazer. Eu falei, claro, vamos lá. E aí ela fez os pontos de vista dela, eu prontamente aceitei, falei, você está corretíssima. E daí em diante eu tive que mudar todo o meu protocolo de trabalho por causa disso. Isso chama evolução, né, amigo? É, mas mais uma vez é o que eu falo, um país onde que você realmente botar as pessoas para estudarem, botar as pessoas para ouvirem mais e falar menos é muito complicado, né? A gente aqui vai ter sempre gente querendo dar opinião e não entendendo o porquê dessa opinião. Ela só quer falar, né? É, Isso que é o difícil, né? Isso que é o difícil. Mas vamos lá, você teve contato com o Luke ou não? não, Dinamarquês Luke? não. Assim, quando eu comecei a tatuar, eu fiquei de 86 até quase o final de 89 aqui em Prudente tatuando. E aqui tem algumas figuras que têm tatuagem do Luke. Uhum. Uns 2 ou 3 amigos que vieram de São Paulo e eles tatuaram lá em Santos com o Luke. Então, eu já conhecia trabalhos do Luke, agora o próprio velho eu nunca conheci, não. Só que, inclusive, na época que eu comecei a tatuar, uma das tatuagens do Luke veio para fazer um retoque. Eu falei, não, não vou mexer, não. Meu Deus! Não, porque. E aí depois, essa pessoa acabou virando cliente meu, e a gente fechou o braço e eu fiz todo um oriental e deixei uma carta recortadinha com a tatuagem do Luke lá, sem mexer, entendeu? Que Porque eu acho maravilha! que
é uma coisa que é meio histórico, né? Então não é legal ficar mexendo nessa parte, não. Eu acho que tem que respeitar isso aí. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que isso é maravilhoso, assim. A gente saber as nossas raízes, saber de onde que, né, o que a gente faz hoje, graças a quem pisou o terreno lá atrás, a Fufu, e por isso você está aqui hoje, né, cara? Porque você foi uma das pessoas que eu tive total referência ali. Tem um ogro que você fez, verde, encostado numa árvore, acredito que foi em 97, 98. Eu tô em dúvida se... Quando? 99 eu fiz na Espanha. Ah, isso que eu ia perguntar. Você fez ele lá na Europa, não foi? Foi. Ah, eu lembro, cara, eu falei, como é que esse cara conseguiu fazer isso, velho? Porque aqui no Brasil, essa forma de pintura era completamente diferente. Os artistas não faziam aquele chapado completo de verde, né, e vindo com tons sobre tons. Era completamente diferente. Então, tipo assim, era algo muito à frente. Você estava muito à frente. Você usou referência dessa época dos artistas europeus ou você usou já era coisa sua mesmo? Não, o que aconteceu foi o seguinte: quando eu fui tatuar na Espanha, eu fui para uma cidade que chamou Oviedo. O Xavier Tatu, do Tatu Magic, que arranjou para mim, porque ele já tinha tatuado lá, né? Uhum. E o estúdio do cara lá, e eles tinham, assim, eles eram muito novos de tatuagem. Ele tinha acho que 6 meses, um ano de tatuagem. E na época acho que eu já fazia uns 17, 18 anos que eu tatuava, uma coisa assim. Então existia uma diferença muito grande, tá? E aí começou a aparecer muita gente para eu tatuar, porque eu era o tatuador que desenvolvia melhor na cidade. Né? Naquela época, a Europa não tinha tido um boom ainda de tatuagem como tem hoje. Então, tinha muito brasileiro tatuando lá e se dando bem, porque a gente tinha aprendido aqui o caminho das pedras. E quando foi para lá, chegou lá, os espanhóis ainda estavam um pouco devagar. E aí, eu fiz muita coisa. E a necessidade de você fazer um volume grande faz você aprender. Então, eu Exato. desenhava muito, toda noite eu ficava desenhando, isso me fez evoluir na marra, né? E, particularmente, esse cara aí que você falou dessa tatuagem, é um jogo, é um cartão de um jogo. Então, ele trouxe a imagem praticamente pronta para mim. Do Magic, né? Eu não lembro que jogo que é, É um mas eu jogo de baralho, sim, Magic. acho Aquela imagem era que muito conhecida. e eu fiz vários personagens em várias pessoas desse jogo. O que eu me lembro desse aí é que eu tentei seguir o máximo possível e fiz um acabamento como se fosse aquarela no final, para não ficar o corte reto. Né? Olha o tempo, 97, e você já pensou realmente que na época, hoje o pessoal fala esse nome, mas você já colocou ali uma tatuagem, vamos pôr assim, infinita, né? Dando aquela sensação de infinito, né? Para não Foi isso ficar que um você fez, corte né? reto. Exato. E eu lembro que eu fiz ela em 2 sessões. Eu fiz todo preto numa pegada e depois eu pintei em outra. Que era algo Mas muito comum, não? Os tatuadores naquela época fazerem isso, né? hoje Trabalharem primeiro todo preto e depois vir com as cores, né? Hoje a gente enfrenta uma certa resistência, principalmente dos clientes mais novos, porque eles se espelham, por exemplo, naquele artista que começa a tatuar 9 horas da manhã e para 3 horas da manhã do outro dia, para entregar o trabalho de um braço inteiro pronto. Então, E hoje é eu não comum faço você, isso. não é a minha praia também, mas hoje é comum você ver tatuadores dizendo assim, postando tatuagens, 25 horas de serviço, 18 horas de serviço. Obrigado por você ter aguentado 15 horas de serviço. Nossa, você matou o cliente com 15 horas de serviço, né, cara? Colocou ele Eu num acho que risco, tipo assim, sem precisão, né? Porque na realidade é isso. Mais uma vez, a doutora Flávia também veio me puxou a atenção sobre isso. Porque quando uma pessoa faz uma cirurgia num ambiente totalmente controlado, num ambiente, né, estéril absoluto, onde vai passar ali, tipo assim,
até tem, claro que tem cirurgia que demora 20 horas, 23 horas, mas tem um controle e ela é totalmente controlado o ambiente e a pessoa. Ela precisa ter um controle de hidratação, proteína, tudo. E aí você faz um procedimento invasivo no cara, que fica ali 18, 19, às vezes 20 horas num ambiente que não é, por mais que seja um estúdio, tudo limpo, mas ele não é totalmente estéril e coloca a pessoa em risco à toa, né? Eu acho que aí a atenção da parte higiênica começa a ficar relaxada demais. Porque o cara sente fome, o cara sente sede, começa aquela história de para comer, para beber e para descansar, entendeu? Eu acho que, sem contar que o fígado do cara é o que responde por fechar a pele, cara. Fica, quanto tempo você vai ficar forçando isso? Exatamente, exatamente. Mano, velho, a gente tem mais 2 minutinhos só aí, antes que a live seja derrubada, porque só é 1 hora. Eu quero te agradecer do fundo do coração aí por ter participado dessa live. Quero dizer que, pô, te admiro demais, sou teu fã mesmo profissionalmente, como pessoa, amigo aí. E deixa um recado aí para a molecada aí que está começando a tatuar, assim, deixa um recado para eles, porque eu acho que quando as pessoas que vão assistir essa live, primeiro, é a galera das antigas, que vai olhar e vai falar, pô, olha o Zé aí, que legal, aí vai lá assistir. E também o cara que está começando a tatuar vai falar, pô, porque esse cara é tão foda assim, então deixa eu ouvir o que esse cara tem para falar. Ó, primeiro eu queria agradecer você pela oportunidade, né? Porque a gente está aí trabalhando todo dia, mas a oportunidade de conversar com os amigos é muito legal, né? Quanto tempo a gente não se via antes da tal da internet aí, né? Exato. E o que eu tenho para dizer para a galera é perseverança, velho. Né? Perseverança e sempre fazer o melhor que for possível, né? Se você pode fazer os seus 90%, faça os seus 90%, nunca faça os 89%. Se você pode fazer os seus 100%, faça os seus 100%, né? Sempre respeitando o cliente, respeitando a ideia do que a pessoa quer, porque é ele que vai levar a tatuagem junto, né? E fazer as coisas com vontade, com amor, porque tudo que você faz com vontade, com amor, vai embora. Concordo plenamente, cara. Eu acho que esse é o segredo da tatuagem, fazer ela com vontade de fazer, querendo fazer, porque quando você se entrega ali realmente, os trabalhos ficam belíssimos. Mano, É isso aí. velho, tríplice fraternal abraço à família, a todos aí, e Pra você muito também. obrigado. Muito obrigado mesmo. Valeu! Valeu, até mais.